Olá, eu sou Manuel Miranda, sou enfermeiro, especialista em saúde da família e comunidade, mestre e doutor em ciência, e hoje eu estou aqui com a doutora Dayana Bonfim, que também é enfermeira, especialista em saúde coletiva, mestre e doutor em ciências, com um foco muito forte na atuação na atenção primária à saúde e dimensionamento de pessoal da saúde e enfermagem. Hoje, a gente vai falar sobre o papel do enfermeiro na APS, sobre seu processo de trabalho. Dayana, eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que caracteriza o enfermeiro da APS? Olá, Manuel. Muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando com você hoje. Como já vimos, o que diferencia o enfermeiro da atenção primária à saúde é o óculos que utiliza para olhar para os usuários, para olhar para o processo de trabalho, a finalidade do seu trabalho e os atributos próprios da atenção primária. A essa altura, já está claro que esse olhar para o usuário contempla os atributos da atenção primária à saúde, de ser a atenção primária o primeiro contato deste usuário, este cuidado ser longitudinal e atender a todos os membros da família em todos os ciclos da vida. Além disso, o cuidado é integral no atendimento às suas necessidades. A atenção primária coordena o cuidado do usuário durante o andamento dele na rede de atenção à saúde. E, além disso, todo o seu trabalho é alinhado com uma orientação familiar, comunitária e cultural dos indivíduos sob o seu cuidado. Dayana, e você falou de processo de trabalho. O que é isso? O processo de trabalho, Manuel, é a maneira como eu vou organizar ou como é organizado o meu trabalho. Para pensar sobre ele, é essencial compreendermos 3 elementos, que são elementos bases para o processo de trabalho da enfermagem, inclusive na atenção primária à saúde. O primeiro elemento é o objeto de trabalho, ou seja, é a matéria-prima sobre qual o trabalho incide, aquilo que vai ser transformado. E no caso da atenção primária, a matéria-prima sobre o qual incide o nosso trabalho são as necessidades de saúde dos indivíduos, das famílias e da comunidade. Além disso, utilizamos de meios e instrumentos, que são o segundo elemento do meu processo de trabalho. Os meios e instrumentos são aquilo que a gente usa para fazer a transformação dessa matéria-prima. E o que nós, enfermeiros da atenção primária, utilizamos para transformar as necessidades de saúde dos indivíduos, famílias e comunidade, utilizamos de 3 tipos de tecnologia. As tecnologias duras, que são os dispositivos médicos hospitalares, que estão presentes em pequena quantidade na atenção primária à saúde e não é o nosso grande instrumento, mas acontece de estarem presentes, como, por exemplo, os nossos esfigmonamômetros, estetoscópios, entre outros. As tecnologias leve e duras, como o planejamento, o saber técnico, que é algo a ser mais explorado e presente no cotidiano do trabalho, e as tecnologias leves, uma tecnologia muito potente e muito característica do trabalho da enfermagem na atenção primária, que é a escuta, a comunicação e o vínculo entre as pessoas, entre os usuários e a família e a comunidade. Bom, e para completar os elementos do processo de trabalho, eu apresento agora para você a finalidade, que é o terceiro pilar, que é a intenção para a qual o meu trabalho é feito. Considerando, no caso da enfermagem, essa intenção de eu transformar as necessidades de saúde é que para no final eu consiga entregar um cuidado integral, então que eu utilize as necessidades de saúde como a minha matéria-prima, por meio de tecnologias leves, leveduras e duras, eu possa transformar essas necessidades de saúde com a finalidade de prestar e de entregar um cuidado integral, ou seja, aquele que busca responder às necessidades de saúde que são parte das necessidades sociais, ou seja, são diferentes nos diferentes grupos sociais que estão definidos já na divisão social do trabalho e que determina os diferentes modos de viver das pessoas. Agora, Dayana, eu gostaria de retomar com você um olhar sobre o nosso objeto de trabalho, que são as necessidades de saúde de indivíduos, de famílias e comunidades. Afinal, o que são necessidades de saúde? Eu tenho certeza que há muitas formas de olhar para esse objeto. Que reflexão que você traz para nós sobre esse conceito?
De acordo com Stotts, Manuel, as necessidades de saúde são socialmente e historicamente determinadas, ou seja, construídas. Cecílio é um dos autores que discute necessidades de saúde e ele operacionaliza e apresenta as necessidades de saúde em 4 grandes blocos. O primeiro bloco que ele traz, que compõe as necessidades de saúde, são as boas condições de vida, ou seja, são aquelas que estão relacionadas à alimentação, moradia, saneamento, por exemplo, os relacionamentos familiares conflituosos, a baixa escolaridade, o uso de fumo e álcool, a ausência de lazer, entre tantas outras que fale sobre boas condições de vida. Esse grupo de necessidades, ele é um pouco mais frequente, já embutido dentro do processo de trabalho do enfermeiro. Ele consegue identificar de uma forma mais frequente na sua rotina. Mas Cecílio traz que as necessidades de saúde não são compostas só por boas condições de vida. Para isso, precisamos avançar entendendo o segundo bloco, que diz sobre o acesso às tecnologias de saúde, ou seja, que são aquelas capazes de melhorar e prolongar a vida, partindo de tecnologias leveduras e duras a partir da necessidade de cada pessoa. Um exemplo de necessidade de acesso à tecnologia é a falta de medicamentos, por exemplo, a demora com atendimento com especialistas. Isso é considerado necessidades de saúde. Seguindo, temos as necessidades relacionadas à criação de vínculos afetivos, para entender a realidade e as necessidades das pessoas, ou seja, o vínculo enquanto uma referência e uma relação de confiança, uma relação contínua no tempo, pessoal e intransferível. É um encontro de subjetividades. E vale destacar aqui, Manuel, que muitas vezes essa criação de vínculos afetivos não são considerados pelos profissionais de saúde na atenção primária como uma necessidade. Então destacamos aqui que ela também é um dos objetos do trabalho do enfermeiro na atenção primária à saúde. Seguindo, temos o bloco das necessidades relacionadas aos graus crescentes de autonomia. E aqui estamos falando da necessidade de cada pessoa ter graus crescentes de autonomia e autocuidado na construção do modo de andar a vida. Lembrando sempre que a autonomia implica na possibilidade de reconstrução pelos sujeitos dos sentidos de sua vida, e esta ressignificação pode incluir, inclusive, a luta pela satisfação de suas necessidades, sejam elas necessidades de boas condições de vida, como boa alimentação, boas condições de moradia, sejam elas necessidades de acesso às tecnologias de saúde, como acesso aos seus medicamentos e de criação de vínculos afetivos. Bom, Manuel, e para sintetizar então o que são necessidades de saúde, vamos lembrar que elas são compostas de 4 grandes grupos, na qual incide o trabalho do enfermeiro. São as boas condições de vida, o acesso às tecnologias de saúde, a criação de vínculos afetivos e os graus crescentes de autonomia. Ou seja, enfermeiros de atenção primária precisam cotidianamente, quando estão realizando seu atendimento com as pessoas, olhar e buscar identificar essas necessidades, pois muitas vezes elas não são apresentadas de forma tão direta como as necessidades de boas condições de vida. E cabe ao enfermeiro conhecer essas necessidades de saúde para que ele possa captá-las durante seu processo de trabalho e no atendimento junto com as pessoas. Perfeito, Dayana. Acho que fica evidente agora a importância de reconhecermos necessidades de saúde, identificarmos o nosso objeto de trabalho para que assim a gente oriente as nossas práticas. Falando em trabalho, Dayana, eu gostaria de refletir com você como o trabalho é organizado na APS. Como vimos, ele precisa ser organizado para atender às necessidades de saúde da população, certo? Então, ele está organizado da seguinte forma: o trabalho na atenção primária, ele tem como base de organização o território. Ele trabalha com uma população adscrita e com as suas necessidades de saúde, que podem ser respondidas por meio de visitas domiciliares, de ações comunitárias, de atendimentos clínicos, de procedimentos, de educação e saúde, e entre outros que são necessários e ferramentas disponíveis na atenção primária,
como a clínica ampliada. Além disso, é organizado por meio de um trabalho em equipe. A atenção primária à saúde, ela tem o seu trabalho, sua forma de trabalhar organizado por meio de uma equipe. E para isso existem alguns meios, alguns espaços e algumas tecnologias para potencializar este trabalho, como por exemplo as reuniões de equipe, as reuniões de matriciamento e todas as discussões e ações que são feitas de forma conjunta com uma equipe multidisciplinar. Além disso, o trabalho na atenção primária à saúde, ele tem como lógica a educação permanente, onde se considera, né, que há um potencial imenso de produção de novas práticas a partir da dinâmica e dos saberes construídos e discutidos no dia a dia. E qual é exatamente o papel do enfermeiro na equipe de atenção primária? O que ele faz? Manuel, para a gente falar sobre as atividades realizadas pelos enfermeiros na atenção primária à saúde, eu vou compartilhar com você alguns resultados da minha pesquisa de doutorado, que eu consegui mapear as 10 atividades mais realizadas pelos enfermeiros nesse cenário de estratégia de saúde da família, em diversas regiões do Brasil e diferentes estados. Como que a gente mapeou essas atividades? Acompanhamos o trabalho dos enfermeiros durante uma semana típica de trabalho, observando e tomando nota sobre todas as atividades que eram realizadas por esse grupo nas diferentes regiões do país. Após esse processo de observação, que chegou a ser mais ou menos umas 28 mil observações, identificamos que as ações mais realizadas pelos enfermeiros da atenção primária são a consulta de enfermagem, tanto no atendimento programático, agendado, como no atendimento à demanda espontânea, algo muito característico, importante, e que será muito discutido aqui nesse momento de formação dos enfermeiros. Uma outra atividade também observada e com uma frequência significativa é a documentação. Os enfermeiros se ocupam muito no seu trabalho em registrar várias atividades, várias ações e preenchimentos de documentos e mapeamentos necessários para a gente conseguir fazer uma boa coordenação do cuidado. Seguimos ainda visualizando as atividades de visita domiciliar. O enfermeiro ele tem essa atividade de explorar o território, de conseguir caminhar pela comunidade e assim se aproximar da identificação das suas necessidades de saúde. Além das atividades assistenciais, o enfermeiro também participa de atividades como reuniões administrativas e reuniões de equipe. As reuniões administrativas estão relacionadas mais à organização do processo de trabalho, atividade também muito observada no cotidiano dos enfermeiros, e organização tanto do trabalho dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem da unidade, como também a organização do próprio trabalho da equipe. O enfermeiro ele atua muito como líder desse trabalho, líder das equipes de estratégia de saúde da família. Ainda gostaria de compartilhar uma atividade que é muito realizada pelos enfermeiros e que não aparece nas fichas de produções, não aparece nos relatórios ou em documentações, que é a troca de informações com outros profissionais de saúde. É uma atividade muito potente em que o enfermeiro ele atua fortemente como elo entre as equipes, fortalecendo o trabalho de equipe dentro da atenção primária à saúde. Ele é referência muitas vezes para a equipe e por isso ele consegue se conectar e fazer trocas de informações de modo a potencializar o cuidado oferecido para o usuário. Destaco ainda as ações de promoção de ações educativas, que é algo muito frequente na história do enfermeiro dentro da atenção primária, ainda é realizada e precisa ser realizada, que são as ações educativas tanto no aspecto territorial, comunitário, como também nos aspectos individuais e familiares. Considerando ainda uma das formas e base, os elementos bases para organização do trabalho na atenção primária à saúde, comentamos sobre a educação permanente e como que essa educação permanente se operacionaliza e aparece nas atividades que são realizadas pelos enfermeiros. Ela aparece nos momentos de encontro, de treinamentos, de capacitação, de reuniões de equipe em que eles se propõem a fazer momentos de reflexão e construção
de conhecimento e renovação ali de mudanças e processos da prática. Por último, mas não menos importante, cada vez mais necessário, uma atividade realizada pelos enfermeiros de forma expressiva é a vigilância em saúde. Agora, mais do que nunca, no contexto que estamos vivendo, é uma atividade essencial, mas também é uma atividade essencial para toda a transição que a gente vem observando, né, em relação ao alto predomínio das doenças crônicas. E cada vez mais você se apoderar de ferramentas, instrumentos, tecnologias que potencializem ações de vigilância em saúde para o território é algo muito potente para a gente conseguir pensar e organizar aí tanto o trabalho da atenção primária como o próprio trabalho do enfermeiro, considerando, né, que a vigilância em saúde é algo muito importante e potente enquanto atividade de atenção primária à saúde junto à comunidade. Bom, Manuel, além da minha tese de doutorado, eu gostaria de compartilhar com vocês as ações e atividades apresentadas pela Política Nacional de Atenção Básica para os enfermeiros da atenção primária. Muitas delas a gente já foi conversando aqui no decorrer desse bate-papo. E aí eu vou pontuar algumas que a política destaca. Entre elas está realizar o atendimento às famílias, tanto em domicílio quanto na unidade de saúde, ou seja, o espaço de atuação do enfermeiro é no território. Seguindo, ele traz a realização de consultas, procedimentos, solicitar exames, prescrever medicações, conforme o protocolo e outras normativas técnicas, ações muito próprias e já observadas que a equipe de enfermagem realiza, inclusive o enfermeiro. Realizar e supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com os protocolos. Fazer estratificação de risco para o cuidado das pessoas que possuem condições crônicas, algo muito potente para a gente trabalhar com vigilância em saúde, algo muito potente, atividade essencial para a gente conhecer o nosso território e assim poder organizar o nosso processo de trabalho realmente para atender às necessidades de saúde desse território. Realizar atividades em grupo e encaminhar quando necessário para outros fluxos, são as atividades educativas que comentamos e já observamos também durante a captação das atividades dos enfermeiros na minha tese de doutorado. Cabe ainda ao enfermeiro, segundo a PENAB, planejar e gerenciar ações desenvolvidas pelos técnicos e pelos agentes comunitários de saúde, e supervisionar e implementar rotinas e exercer outras atribuições de sua atuação, considerando que muitas dessas atribuições vão ser descritas e mapeadas e organizadas de forma mais operacional pelos municípios, na qual se dedicam a fazer os protocolos de enfermagem direcionados para a atenção primária, e aí tem a possibilidade de descrever essas atividades dos enfermeiros de forma mais detalhada, considerando inclusive as características do seu município, as necessidades dos seus municípios e os avanços que os protocolos e as atividades dos enfermeiros terão que ter de acordo com as respostas que serão necessárias dar para aquela comunidade. Perfeito, Dayana. E para terminar, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, pensando em vários aspectos que nós discutimos ao longo desse encontro. E essa reflexão vai justamente sobre as necessidades de saúde dos indivíduos, de famílias e comunidades, que são os nossos objetos de trabalho. Esses objetos, eles não são exclusivos de enfermeiros, da prática de enfermagem. São objetos de trabalho que devem ser compartilhados entre todos os trabalhadores de saúde da atenção primária à saúde. Isso é muito importante para que a gente norteie as nossas práticas, para que a gente se reconheça como membro de uma equipe interprofissional e também possa avaliar, reconhecer esse objeto de uma perspectiva colaborativa com todos os membros que compõem a nossa equipe. Não se esqueça,
Que você que está aí na ponta tem a oportunidade, tem a missão também, de fato, de transformar o nosso trabalho, de colaborar para a valorização da enfermagem, para o reconhecimento da enfermagem, claro, sempre norteado, né, sob a perspectiva de práticas orientadas pelas necessidades de saúde, orientadas por princípios de qualidade e especialmente pelos atributos da atenção primária à saúde. Assim, a gente contribui efetivamente para o fortalecimento do nosso sistema de saúde. Até a próxima!